Boa noite, pessoal. Meu nome é Rejane Soldani, eu integro a diretoria jurídica da FenaGuardas, também sou diretora aqui do Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba, e hoje nós estamos aqui fazendo esse debate, né? Marcamos aí meio em cima da hora, justamente porque foi necessário. Então, hoje foi sancionado o projeto de lei complementar 173 de 2020, e a gente vai estar promovendo hoje esse debate aqui para esclarecer alguns pontos, aquilo que o veto presidencial que o presidente Jair Bolsonaro impôs na data de ontem, né? Aquilo que impacta as nossas carreiras, as carreiras das guardas municipais aí espalhado por todo o Brasil. Eu não vou estar sozinha aqui hoje, eu também vou estar com a companhia do nosso companheiro, o diretor presidente do Sindiguardas de São Paulo, Evandro, que também é diretor da FenaGuardas. Evandro, está aí? Olá. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para tentar solucionar as dúvidas, né, do WhatsApp, né, Rejane? Vamos colocar. Está bem claro essa nova lei, péssima em geral, né? Independente da peculiaridade de cada cidade, cada guarda municipal, mas como um todo, ela é péssima no servidor público e para nós, guardas municipais. E essa noite também nós vamos estar aqui com a companhia do nosso amigo Wilson Silva, que é do Sindicato de Camaragibe, em Pernambuco, né, Wilson? Boa noite. Com certeza. Saudações, Marinho, a todas e todos. Infelizmente, estamos aqui para falar sobre a lei do pagamento da conta, né? Essas atitudes abusivas do governo, alguém tem que pagar a conta. Infelizmente, jogar a conta para os servidores públicos. Mas vamos lá, vamos discutir aqui os reflexos que isso causa para a gente, né? Ver o que a gente consegue subtrair de luz nessa escuridão imensa dessa nova lei. A granada estourou, né? Colocaram a granada no nosso bolso e a granada estourou. Mas eu acho que a granada estava no bolso, não. Estava em outro lugar, mas estourou. Pois é, pessoal, a gente quer deixar bem claro que nós vamos aqui esclarecer algumas dúvidas em linhas gerais, né? É óbvio que a legislação de cada cidade é diferente e a gente vai, ao longo dessa conversa aqui, explicar que isso vai ser necessário uma análise mais minuciosa em cada município. Mas, de qualquer forma, as dúvidas que vocês tiverem podem ser encaminhadas aqui, a gente vai estar aqui no chat, o pessoal pode fazer as suas manifestações ali no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo. Aquilo que a gente não conseguir responder, a gente também pode encaminhar via e-mail, deixe seu contato ali, que a gente também responde depois, tá ok? Então, vamos lá. O presidente, na data de ontem, né, que era o prazo final para ele sancionar ou vetar, ele vetou parcialmente. Então, o que ele fez? Ele opôs ali 4 vetos, né? Então, ele vetou o parágrafo 6º do artigo 4º, que, na realidade, trata ali de garantias dos estados e municípios com relação a dívidas que contraiam com os Banco Internacional de Desenvolvimento. Não diz respeito a nós. O segundo veto foi relacionado a nós, né, que trata ali justamente do parágrafo 6º do artigo 8º, que impacta diretamente os servidores públicos e principalmente nós, guardas municipais. O terceiro veto foi a respeito do parágrafo 1º do artigo 9º, e o quarto veto diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 10. Então, nós vamos tratar, basicamente, hoje, do artigo 8º. Eu acho que fica melhor a gente elencar ali tudo que traz o artigo 8º, porque o artigo 8º ele vai impactar diretamente nas nossas carreiras, nas nossas vidas funcionais, não é mesmo? Vamos lá, então. Então, o artigo 8º, ali, já de antemão, no inciso 1º, o que ele fala, né? Ele fala assim, nas hipóteses de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, ela fala ali, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrida da pandemia de Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 Então, vamos falar, primeiro inciso. Qual que é o primeiro inciso? E que é um inciso que já nos afeta diretamente. Então, ele fala o seguinte, fica proibido conceder a qualquer título
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, isso é um ponto que a gente percebeu que muita gente talvez não tenha entendido na sua plenitude. Está proibindo reajuste? Está proibindo. Está proibindo aumento de vantagem? Está proibindo. Está proibindo tudo aquilo que a gente já imaginava, os aumentos nominais aí nas remunerações. Porém, existe uma exceção ali. Então, ele traz uma exceção, por óbvio, à determinação judicial e traz uma exceção àquela situação em que já estava previsto uma determinação legal numa lei anterior, né? E essa lei anterior, ela tem que ser anterior ao quê? A decretação do estado de calamidade pública. E a decretação do estado de calamidade pública foi feita no dia 20 de março de 2020. Aqui em São Paulo, só para exemplificar, que eu posso usar muito como exemplo, a gente tem o RTP, que é um decreto, através de decreto, que parcelou o aumento do nosso RTP em 2019 e 2020 agora. A última parcela foi em janeiro. Caso houvesse já previsão expressa a janeiro de 2021, não afetaria. Né? Estaria valendo, né? Mas não é o caso nosso, infelizmente, né? Essa é a determinação legal anterior ao Covid. Exatamente. E é interessante a gente destacar que é uma determinação legal. Não pode ter, por mais que tenha uma lei anterior que preveja algum tipo de reajuste, mas não pode ter nessa lei nenhum tipo de margem para discricionalidade. Não pode. Tem que ser uma determinação. Tem que ser como se é um crescimento automático. Isso. Automático. Tem um acordo coletivo nosso. Diga, Evandro. Seria similar a um acordo coletivo prévio previsto em lei, obrigando. Isso mesmo, obrigando. É um caso a sine qua non, ou seja, assim que a categoria alcança, automaticamente ela ganha. Então, não teria reflexo negativo contra. E o interessante disso, né, que a gente fala da questão da automatização da progressão de carreira de guardas, né, nas suas respectivas carreiras, né, ou seja, aquele que institui o plano de cargos carreiras, cujo mecanismo seja automático, né, tanto pelo tempo quanto na questão da meritocracia, da formação, a graduação do guarda, se tiver disposto em lei antes do decreto da pandemia, ele fica contemplado. E tem mais um detalhe, até aquela questão de gratificações pré-estabelecidas, cuja concessão depende da vinculação do guarda a uma certa atividade, ela também acaba sendo contemplada desde que essa lei que institui essa gratificação seja estabelecida antes da decretação da pandemia. Um exemplo, eu tenho o guarda que trabalha na área de trânsito, né? O guarda que trabalha na área de trânsito, ele ganha um plus no valor X, equivalente à função desempenhada. Se essa gratificação foi estabelecida antes do decreto da pandemia, então qualquer guarda que for alocado de uma brigada para a brigada de trânsito, ele perceberá porque essa gratificação já está pré-estabelecida, está criada, é uma determinação legal, né? Ou seja, automaticamente que ele começa a receber essa gratificação, então ele é contemplado, né? E justamente com a carreira também. Tem algumas guardas, a exemplo da minha, que nós conseguimos que a progressão da guarda ela é automática. Então, pela redação da lei, no entendimento das entrelinhas, a gente entende que a guarda, a nossa de Camaragibe, hoje, ela se livra desse congelamento porque ela tem um plano de carreiras automático. Então, o guarda, independente de avaliação, de acordo com o seu tempo, ele progride a sua faixa e vai aumentando sua remuneração de acordo com o seu tempo. E, horizontalmente, pela sua formação. Ele apresentou o documento porque tem a lei anterior, que no nosso caso aqui é a lei 766/2018, que é o plano de cargos da guarda, que estabelece que quando o guarda apresenta a sua formação, automaticamente ele ganha a sua progressão horizontal. Então, a brecha que nós estamos encontrando aqui, que Regiane muito bem frisou hoje de manhã no grupo, né, contempla essas situações que realmente vai ter um embatezinho, porque muita gente vai querer entender contrário. Nem entender, vão querer buscar motivos para se opor ao nosso entendimento com relação a esse inciso. Mas os jurídicos devem estar atentos, os sindicatos, né, as associações, as entidades devem procurar os seus jurídicos
para buscar subsidiar esse esclarecimento e esse convencimento junto aos gestores, mostrando que a gente realmente tem esse poder de evoluir nessa época de congelamento. É isso mesmo. Na realidade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pontuar aí algumas situações, algumas brechas ali que são necessárias. Mas é importante destacar que essa análise, ela tem que ser feita caso a caso. Não existe, não tem como estabelecer uma regra aqui, a gente afirmar para vocês que todos os reajustes automáticos, eles vão estar contemplados. Não tem como a gente fazer isso. Isso tem que ser analisado caso a caso, na legislação local do seu município. Então, por isso é muito importante os departamentos jurídicos estarem atentos a essa previsão, a essa possibilidade, essa brecha jurídica. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. É importante a gente destacar isso. Nós são mais de 1.000 guardas municipais, né? E é difícil. São 1.000 legislações distintas, com gratificações, bonificações. É complicado. Aqui temos só 3 guardas municipais, né? Então, e é por isso, complicado de usar. Por isso que as instituições elas fazem essa consulta, porque elas analisam seu arcabouço jurídico que sustenta a sua guarda. Ver o que é que pode ser contemplado mediante a atual situação. Ou seja, o que é que a legislação prevê para a guarda antes da decretação do estado de calamidade? E trabalhar em cima disso. E é como você disse, cada caso um caso. E é aí que a gente coloca. Muita gente está colocando nas mídias, muita gente está falando, está comentando pela emoção. Pela emoção. E é o momento de não ser emotivos, mas fazer uma análise fria da lei e, como eu já disse, buscar as brechas que a lei vai nos permitir avançar em alguma coisa. Logicamente que vai ter guardas que não vão conseguir, mas tem guardas que nem pensam e vão encontrar uma solução para poder ter uma sobrevida para a guarda durante esse 1 ano e meio de congelamento. Sim, pois é, eu nem entrei no assunto aqui, por exemplo, a guarda a qual eu pertenço, a guarda de Curitiba, nosso plano de carreira já estava congelado. Parece até que o nosso prefeito aqui ensinou o Paulo Guedes, porque aqui nós já estávamos com o plano congelado até a mesma data do congelamento que foi previsto agora, 31 de dezembro de 2021. Então, isso já era uma realidade para nós aqui, né? Então, eu nem entro nesse ponto, mas eu sei que existem outras guardas municipais, outros planos de carreira aí que estão vigentes e que podem, sim, aproveitar dessa brecha. Mas vamos seguir em frente. Esse é o primeiro dispositivo aqui, e é muito importante a gente analisar tecnicamente aquilo que o Wilson falou, sem emoção. A gente tem que tirar a emoção agora, né, desse momento e analisar tecnicamente. Então, é possível ter reajuste? É possível, desde que esteja dentro desta exceção que a gente pontuou aqui. E para analisar isso, tem que ser feita uma análise técnica, uma análise fria da lei, para ver se engloba ou não, tá? O item 2, que é o inciso 2º ali do artigo 8º, está dizendo o seguinte, que é proibido também, até 31 de dezembro de 2021, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Isso fica proibido. Mais para frente, a gente vai ver lá no parágrafo 1º que há uma exceção aqui também. Então, assim, se for contratação para este período emergencial do combate à pandemia, é permitido. Há uma brecha lá na frente com relação a isso. Tá? Mas essa contratação ela tem que ser temporária e tem que ser só para o combate à pandemia. Né? Objetivo certo, data certa também, né? Tem data certa. Data de início e data de fim. Né? É o aumento da carreira. Isso mesmo. Mas é um parágrafo perigoso que a gente tem que estar atento, principalmente na peculiaridade da Guarda Municipal, mediante a Lei 13.022, né, pela Guarda ser um efetivo, uma corporação de concurso efetiva. Né, não se abre mais a questão de contratações de guarda. Nós aqui em Pernambuco, nós apresentamos algumas denúncias ao Ministério Público de alguns municípios que estão fazendo contratações de guardas municipais temporários, alocando a justificativa da pandemia. E isso a gente mostra aqui a calamidade pública, né? E a gente tem colocado isso em pauta, tem levado ao Ministério Público, já temos algumas respostas. Por exemplo, nós temos aqui o município de Xangrande, que está fazendo seleção simplificada para a Guarda Municipal, justificando a questão
da pandemia, e o Ministério Público já está acionando a Prefeitura de Xangrande para que se explique com relação a isso, mediante a legislação pertinente à guarda, ou seja, não se pode contratar temporariamente guarda. Guarda tem que ser por concurso público. E nós vamos ver mais adiante que a própria lei ela fala sobre isso com relação a cargos públicos, né? Que é o concurso poderá haver para compor a ausência de guardas. Mas vou deixar essa frente para chegar no item e a gente trabalha aqui. Mas esse inciso 2, ele deixa bem claro, né? Você não pode aumentar efetivo, ou seja, se você tem um efetivo, por exemplo, de 100 guardas, você não pode criar mais um cargo de guarda municipal, isso está proibido, né? Emprego, que a gente já falou aqui, de empregar, e a função, você não pode criar novas funções dentro da guarda, está proibido, você vai ter que se virar com a função que você tem agora. As funções previstas, voltamos a 20 de março de 2020, dali para trás, todas as funções criadas, elas são convalidadas, né? A partir daí, elas ficam invalidadas. Nesse caso aqui, Wilson, nem essa exceção é prevista, né? Porque aqui já não tem mais aquela situação de ou determinação legal anterior à calamidade pública. Nesse dispositivo não existe essa previsão. Na realidade, a única exceção é condenação temporária no período de pandemia. Ponto. É isso. Agora, o vigor da lei, né? O vigor da lei. 173, ponto. Não pode criar. Isso que você pontuou de contratação temporária de guarda municipal, isso é um absurdo, né? Não tem condições. Então, se houver isso, é importante a denúncia do Ministério Público. É importante o descumprimento aí na legislação federal. E aí nós orientamos a todos os guardas que façam isso que a gente está fazendo aqui, né? Se na sua guarda você está vendo que está ocorrendo uma situação diferente de concurso público para a guarda municipal, denuncie ao Ministério Público, porque isso é irregular. Tem legislação que já prevê a situação da guarda, então não pode fugir essa regra. Não. Vamos para o inciso terceiro? O inciso terceiro ele fala o seguinte, que é proibido. Pode. Não, fala bem. Vedado, né? Proibido alterar a estrutura de carreira implique o aumento de despesas. Isso mesmo. É a reestruturação que a gente chama às vezes, né? Isso. É isso aí, tá pegado. Quem tiver com as carreiras, a reestruturação de carreiras quase acontecendo, vai ter que esperar um pouquinho mais agora, né? Vai. E também não cria nenhuma exceção. Não tem nenhuma excepcionalidade. Já previsto lei anterior, infelizmente, vai brecar. Justamente, aqui atinge tanto quem está no processo de criação de planos de cargos e carreiras, né, como estrutura organizacional da instituição, né, vou estar reestruturando o comando, uma direção, como também uma reformulação do plano de cargos e carreiras. Né, se você quer diminuir tempo de transição de uma fase para outra, essa aí também está vetada nesse período aí. Todo plano de carreira, ele visa o quê, né? Aumentar o salário, criar um cargo a mais, né? Sempre melhorar a condição do guarda civil, né? Só que nesse momento, vamos ficar 18 meses aí em stand-by, né? Quem tem, vai se segurar com o que tem. Quem não tem, vai ter que esperar 1 ano e meio para poder ter. E quem quer mexer, vai ter que esperar 1 ano e meio para poder mexer. Pois é. Nós temos uma pergunta aqui sobre concurso, mas eu vou esperar um pouquinho para fazer, porque lá na frente a gente vai falar sobre os concursos também, que tem uma vedação dos concursos. Tem um colega perguntando da nossa legislação aqui, eu peço para ele paciência, o Everson passada, a gente vai responder lá na frente. Lá. Isso. O inciso 4º ali, ele fala de admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas recomposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. O que é muito difícil, né? As recomposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias, de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Também há uma exceção ali, porque essa mesma exceção está lá no parágrafo 1º desse artigo, que fala que quando for em caráter temporário, devido ao combate à pandemia, existe essa exceção prevista. Mas, gente, admitir ou contratar pessoal sem ter aumento de despesa é muito difícil, é só no caso de recomposição.
situação mesmo, né? Vacância, um cargo, só isso, só em situação de vacância. Não tem outra possibilidade. É muito provável, né, de acontecer. Que ele quer dizer que só vai admitir a questão de troca de titulares, né? Os cargos comissionados. Eu posso exonerar um secretário de segurança e, no lugar dele, contratar um novo secretário. Essa aqui, ela está dando essa permissão, né? A recomposição. Eu não posso... Aqui em São Paulo, nós temos um problema, como todas as guardas municipais, mas aqui em São Paulo, nós temos um problema muito sério de efetivo. A Guarda de São Paulo está muito envelhecida. O último concurso que nós tivemos aí foi na gestão do Haddad, que teve início no processo de seleção lá de concurso, de 2016, anterior a 2016. Entraram alguns guardas alguns anos aí, e parou, não teve. Então, agora é mais 2 anos, uma guarda envelhecida, sem poder contratar, né? E as pessoas aqui, até... o pessoal já sabe, né? Aqui em São Paulo nós tivemos um número muito grande já de guardas municipais que faleceram por causa do Covid. Todos eles tinham comorbidades. Essa comorbidade é fruto do nosso envelhecimento, né? E a gente está com hoje em torno de 10% da efetiva, quase 10%, 12%, 700 pessoas com comorbidade, que são pessoas acima de 45, 50 anos, pessoas com 60 anos. E isso daí vai dificultar muito a nossa carreira aqui. Vai criar muitos problemas estruturais para a Guarda Civil de São Paulo, né? Como de várias outras cidades. Tenho certeza que Recife e Curitiba não fogem a essa regra, né? Não foge, infelizmente. Tem uma coisa aqui que é muito grave. Perdão. Tem uma coisa aqui muito grave, né, nesse inciso, né, que pouca gente tem observado, né, das ressalvas que ela estabelece, quando ela avoca o artigo 37, no seu inciso 9º, né, que fala das contratações temporárias. Ela permite, aí a gente fala do controle das finanças dos municípios do estado, mas aqui permite que se faça contrato temporário e não estabelece um limite para essas contratações. Ou seja, querendo ou não, vamos a ser o advogado do diabo, estabelece aqui um cabide de empregos temporário, né? Estamos numa fase pré-eleitoral, a discussão da sucessão eleitoral já ocorre nos municípios, e eu tenho agora um dispositivo de uma lei federal que permite que eu possa contratar à vontade. Qual a justificativa? Estamos em calamidade pública, estamos na briga pelo Covid, então vou contratar não sei quantos coveiros, não sei quantos civis gerais, não sei quantos zeladores, não sei quantos motoristas. Então, escancarou. É o padrinhamento institucionalizado. Em contrapartida, sobre a falsa sensação de você controlar, limitar a despesa com o pessoal, né? De um lado, eu não posso aumentar a despesa com o pessoal, mas de outro... Mas eu posso contratar. Eu posso contratar. E o guarda municipal, você não pode contratar ele hoje, colocar o uniforme azul marinho e ir para a rua. Você tem que treinar. Mesmo sendo... Além do fato que a gente vai discutir que não pode ser temporário, você não tem como pegar e colocar em menos de 4 meses, 5 meses, dependendo da carga horária, uma pessoa uniformizada e armada na rua. Não dá, é inviável. Passou a pandemia até lá. Justamente, isso é muito grave. Inclusive, a gente tem acompanhado vários escândalos que estão ocorrendo nos estados e municípios com a questão da manipulação de números, né, para argumentar o recebimento de benefícios, de verbas e ter essa abertura, né, ou seja, dispensa de licitações, uma série de situações. Por exemplo, hoje aqui em Recife, né, minha cidade vizinha, a Polícia Federal expediu vários mandados de busca e apreensão relativa a pessoas ligadas à Prefeitura Municipal do Recife por conta de desvio de verbas, né? O dinheiro recebido pela combate ao Covid, usando de superfaturamento na compra de respiradores, por exemplo, né? Que até falaram aqui que os respiradores comprados foram testados somente em porcos, não foram testados em seres humanos. Então, comprou, botou o pessoal, avisa não tem controle nenhum sobre esse material. Então, isso é um dos escândalos que acontece aqui em Pernambuco e também em várias situações do Estado, essa manipulação de dados que favorece para que eles façam essa questão. E se utilizem desse inciso para trazer seu pessoal para trabalhar, ganhar dinheiro e fazer campanha política. Lembre, nós estamos no pré-início da campanha política para a eleição, sucessão municipal. Então, por aí você já tem uma leitura por alto. Vamos voltando aqui para o texto, né? Que às vezes a gente foge um pouquinho do tema. Vamos voltar aqui para a questão da lei. Mas assim. Senão vai dar 2 horas.
Senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas aqui, mas vamos lá. Continuando aqui, nós temos o inciso 5, que trata da proibição também até 31 de dezembro de 2021 da realização de concurso público, exceto para as recomposições de vacâncias previstas no inciso 4. Então, aqui também tem uma proibição, né? Realização de concurso público a partir de agora não pode, né? Não pode. E um pouquinho mais à frente, a gente já vai tratar sobre isso também, fala da prorrogação dos concursos públicos já homologados, né? Que é uma outra situação. São os concursos públicos que já foram homologados. Estou fazendo. Isso atinge também a gente muito. Com certeza. E, basicamente, não é interessante você fazer concurso público para repor as vagas existentes, porque o concurso público é uma oneração um pouco alta, né? Demanda de logística, de estrutura, tudinho. E você fazer o concurso público somente para repor vacâncias, que a gente sabe que nós tivemos baixas nas nossas guardas, mas você fazer o concurso público para repor, por exemplo, 4 vagas de guardas que foram a óbitos, ou mais 5 que se aposentaram, né? O peso fica meio desproporcional para você estabelecer o concurso público para contratar esse número. Aí daqui sai uma prefeitura de São Paulo, de Curitiba, de Recife. Aqui nós não temos, nosso concurso aqui em Curitiba, ele já tinha sido homologado, já foi chamado todos os aprovados, então a gente não tem ainda essa situação, pelo menos aqui. Mas eu sei que muitas guardas de muitas cidades aí têm essa situação de concursos que estão aí em trâmite, né? Então, a partir de agora, fica proibido a realização de concurso público. E aqueles concursos que já foram homologados, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que vai ser prorrogada a validade deles, tá? O inciso 8º aqui, ele fala... Opa, pulei? Não. Opa, não, é o 6º. Desculpa, pulei. Então, vamos ali, ó. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros do poder do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Aqui a gente tem também aquela exceção lá do inciso 1º. Não pode mais criar ou majorar qualquer tipo de abono, auxílio, pode dar o nome que for, não pode. Só que tem uma exceção, cabe uma exceção aqui, a mesma exceção do inciso 1º. Se a lei, existe uma lei anterior à data de 20 de março de 2020, e essa lei prevê uma determinação expressa, isso pode estar contemplado, sim. Aqui em São Paulo, a título de exemplo, nós temos algumas gratificações aqui, eu vou até citar, né, que entre elas eu tenho aqui deixa eu achar aqui, que eu não lembro de cabeça, nós temos o prêmio de desempenho nosso, que é fixado, é um valor fixo, né, que a gente estava até tentando aumentar, discutir um aumento dele, não vai ter possibilidade. A gratificação do motorista, que é o servidor da guarda, né, que exerce a atividade de motorista, também está já defasado há muito tempo. O exercício de função em regiões estratégicas, são regiões onde a prefeitura tem mais interesse, né, de manter um efetivo maior. A função gratificada, como está escrito lá em cima, e temos um projeto de lei que estava tramitando, aí, que a prefeitura, com muita má vontade, né, a secretaria com muita má vontade, que visava reajustar a nossa DEAC, que é o bico oficial, né, a Diária Especial de Atividade Complementar. Está tramitando aí, não chegou a virar lei. Infelizmente, agora vamos ter que aguardar até 2022 para brigar a continuidade com o reajuste dessa DEAC nossa. Infelizmente, não vai acontecer. E muitas cidades devem ter alguma coisa parecida, né? O guarda trabalhar na hora de folga e ser remunerado. Sim. Aí foi fruto da delegada da PM, que ela nasceu aqui, né? Aí, logo em seguida, eles fizeram essa diária especial para a gente da Guarda Civil. É bom que as guardas, elas olhem seu arcabouço jurídico, como a gente sempre fala, porque existem algumas leis, né, que elas estabelecem, por exemplo, valores fixos, como o Evandro colocou, mas também estabelece artigos que colocam gatilhos de correção monetária acima da gratificação. Então, esses gatilhos, ele escapa desse inciso aqui, né? Quando fala criar, majorar. Né? Quando eu falo majorar, não posso aumentar. Mas se eu tenho uma legislação anterior, uma determinação legal, que diz que tal gratificação ela é estabelecida por um gatilho, por exemplo, pelo IPCA, né, pela inflação, tudinho,
ela não é atingida por esse inciso, ou seja, o guarda vai ser contemplado no gatilho que for determinado dentro da legislação prevista. Desde que ela seja anterior à calamidade. Isso. Então tem que observar isso aí. Conseguiu alguma coisa depois do dia 20 de março? Fora. Não. Tá fora. Tá fora. O inciso 7º fala ali de criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado os postos no parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º fala das contratações temporárias, né? E o parágrafo 2º fala de uma compensação. Havendo diminuição de despesa e aumento de receita, pode haver essa compensação, aí é permitido. Isso tem que ser analisado caso a caso, tem que ser analisado conforme a realidade de cada município. Mas, de qualquer forma, despesa obrigatória, para quem não sabe, você tem a despesa, aquela despesa que é obrigatória, folha de pagamento, RPPS, despesa com encargos sociais, isso é obrigatório, né? E todas as demais despesas ali, aquilo que é investimento, que é facultativo do prefeito, isso não é despesa obrigatória. Mas folha de pagamento, qualquer tipo de aumento de despesa com o pessoal é despesa obrigatória. Eu acho que entraria, Regiane, só para tirar uma dúvida entre nós aqui, que também como a lei é nova, acho que entraria aquelas legislações, aquelas aposentadorias especiais que algumas cidades ainda estão fazendo para as guardas, né? Sim. Estão aprovando. Seria um exemplo, né, de caráter obrigatório, uma despesa nova, né, e obrigatória. Isso, e de caráter continuado também. Isso. E, infelizmente, quem tiver, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Inclusive, averiguar a questão das alíquotas de contribuição, né? Quando eu falar aqui da despesa obrigatória, tem que verificar qual o alcance que esse inciso vai ter referente às alíquotas, tanto a patronal quanto a do servidor referente à sua previdência, seja ela privada, seja ela geral. Passando ali para o inciso 8º, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, eu já vi ali vários questionamentos referente a isso. Está congelado a nossa recomposição da inflação, vai ser possível você receber a recomposição da inflação? É importante também a gente fazer uma distinção. Às vezes a gente fala em reajuste, né? A gente fala em aumento, e na realidade está se tratando de recomposição, né? E esse dispositivo aqui, o inciso 8º do artigo 8º, ele fala especificamente sobre isso. É recomposição da inflação. É aquilo que o teu dinheiro deixou de valer. É a perda de massa, que costuma se dizer. É a desvalorização com base na inflação do período. Então, aqui está dizendo o seguinte, que fica proibido até 31 de dezembro de 2021, adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal, que é o salário mínimo aqui, né? Trata aqui do salário mínimo. Está falando da recomposição. É possível ainda as guardas municipais, as prefeituras, concederem a recomposição da inflação para os guardas municipais? Com base nesse dispositivo, está dizendo que sim. Que não pode é acima do IPCA. É o ganho real. O que não pode é o ganho real. Mas a recomposição está permitindo. Recomposição não é aumento de salário. Deixa bem claro que é diferente. Deixar bem pontuado para entender, né? Não, perfeito. É orientar os sindicatos que eles façam essa atuação nas suas respectivas datas bases, né, referente às suas recomposições salariais. Hoje não pode pedir mais do que está se prevendo, né, da questão da inflação. Mas até o quanto a inflação crescer, a gente pode reivindicar dentro dessa margem, mas não acima dela, né? Como a gente fazia antigamente, né? Se a inflação está em 10, vamos pedir 20. Se você pedir 20, está para dar a negativa direta. Vamos ser bem sinceros, infelizmente vai vir uma recessão, provavelmente vai aumentar nos próximos meses, né? Haverá uma retração da economia e talvez isso seja uma escapatória, né, para a categoria, para pelo menos diminuir o prejuízo, né, dessa lei, né? Se a inflação estiver alta, né, a gente tem uma recomposição equivalente à mesma. Mas aí vai ser briga cidade a cidade. Vai. Mas então, aí entender que aqui vai estar permitido, existe a permissão para que se faça isso. Não se pode. Wilson, posso falar uma coisa? Diga.
Curitiba vai ser facinho se o Greca se reeleger. Vai ser mais fácil do que aqui em São Paulo, Covas. Eu acho que você bebeu antes dessa live. Nenhum dos dois vai se reeleger, nenhum dos dois. Curitiba, nós estamos passando por um processo tenebroso, um processo de desmonte do serviço público, de desvalorização dos servidores. Nossa carga horária, nosso trabalho só aumenta. Os guardas municipais de Curitiba só tem aumento de atribuição e, infelizmente, esse prefeito desvaloriza o trabalho do guarda. Ele não valoriza. Eu nem preciso aqui, né, externar tudo aquilo que a gente já passou com essa gestão. Essa gestão foi um atraso para a gente, foi um atraso. Nós perdemos aí 4 anos. A Guarda Municipal atrasou 4 anos. Mas não vou entrar nesse ponto, porque vamos voltar aqui para o nosso texto, né? Senão a gente foge. Rapidinho, cada um tem um Bruno Covas que merece. Pode ficar sossegado. Beleza, hein? Valeu. Covas. E aqui, pessoal, eu acho que nós chegamos no ponto aqui muito polêmico e um ponto assim que esta foi realmente a granada, né? A granada no nosso bolso, que foi a questão de desconsiderar esse tempo de serviço aí da data de hoje até 31 de dezembro de 2021 para fins do quinquênio, né? Fica proibido você contemplar esse tempo para fins de quinquênio, anuênio, biênio, pode dar o nome que for. E aqui ele foi mais além. Ele foi mais além. Ele trata também que é proibido, além disso que eu falei, demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Na realidade, ele está dizendo o seguinte, olha, eu reconheço esse tempo de serviço para aposentadoria, mas eu não reconheço para fins de quinquênio, anuênio, biênio ou qualquer outro mecanismo que preveja aumento de despesa. Isso aqui é um problema. Aqui em São Paulo, a coluna vertebral do nosso plano de carreira, justamente o tempo, né? Progressão e promoção. A nossa carreira ela tem 2 formas de caminhar, né? Verticalmente, digamos assim. É a progressão, que é o caminhar dentro de um determinado nível, né? E a promoção vertical, sai de um nível para o outro. Todos eles, que são vários critérios, né? Eles têm a questão do tempo, efetivo exercício. Você tem que completar determinado tempo para você concorrer, né? Concorrer no caso de promoção vertical, e progressão é o tempo e uma carga horária que você tem que cumprir de acordo com o nível que você ocupa. Estagnar a nossa carreira. Isso aqui foi o tiro fulminante para a gente na nossa carreira. Pelo menos pelos 18 meses que vem à frente aí. Justamente, aqui a gente liga até o inciso primeiro, né? Aquele pessoal que tem com o seu plano automático, que progredir sem depender de sanções de gestores, tá tranquilo, mas o restante, ele aqui joga a pá de cal em cima das pretensões. Ou seja, não se tem pretensão nenhuma de progressão de carreira ou promoção nesse período para quem não tem um plano efetivo automático, né? E o mais interessante é isso. É um prejuízo, uma desvalorização enorme para o efetivo servidor público, né? Porque aí você não vai ter uma progressão na carreira, não vai vislumbrar um crescimento na carreira, né? Tão somente para contar a sua aposentadoria. E ainda não sabemos qual reflexo desse congelamento atingirá no cálculo previdenciário à frente, principalmente aqueles que estão perto de se aposentar, né? Que a gente vê, por exemplo, existem guardas que prevê quando a pessoa está como subinspetor, ele se aposenta e ele passa para inspetor, né? Isso aqui está prejudicado. Sim. Verdade, é a mesma coisa. E aí esse reflexo é altamente negativo para o guarda que quer se aposentar. Aí vai fazer principalmente 18 meses. O pessoal que entrou, nós que entramos no início, lá na década de 90, antes das reformas previdenciárias, né? Tem o direito à paridade e à integralidade, já vai ter um problema sério mesmo. Realmente. Pessoal, vai ter que esperar 2 anos. A gente está recebendo várias perguntas aqui, vários questionamentos,
e a gente tratou basicamente, né, desse dispositivo aqui do artigo 8º e o problema do veto, né? Porque o veto em si, ele ia excetuar a gente, ele ia trazer uma situação excepcional para os servidores da segurança pública, né? Não só os servidores da segurança pública, como a Câmara dos Deputados, ela agregou ali outras carreiras, né? Porque o texto falava ali dos que aplicam aos servidores públicos civis e militares mencionados no artigo 142, 144 da Constituição Federal, que na realidade são os militares, as guardas, PF, PRF, Polícia Federal, Polícia Civil, né? Todo mundo ali do 144, os agentes de trânsito também, né? Como parágrafo 10º também. E aí ela trazia ali também, inclusive os servidores das carreiras periciais, dos agentes socioeducativos, dos profissionais de limpeza urbana, serviço funerário, assistência social, trabalhadores da educação pública, profissionais da saúde da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que diretamente ligados à pandemia do coronavírus. Então, trazia um monte ali, né? Não foi só os servidores da segurança pública, trouxe uma galera junto. E nisso, o presidente vetou, né? Desde que no enfrentamento também seria um grande filtro, né? Acho que foi até uma bobagem, né? Desculpa falar, porque desde que no enfrentamento você ia filtrar muito os profissionais que de fato estão se arriscando, né? A exposição. E vamos ser bem sinceros, é o guarda municipal, o policial em geral, segurança pública, saúde, o pessoal do serviço funerário, os garis, o pessoal da limpeza urbana, né? Assistência social. Os demais, apesar de estarem lá, não iam conseguir. Né? Porque a questão que eu coloco aqui é como você disse, né? Desde que esteja comprovada a atividade fim dentro do Covid. Mas o problema é que a própria lei não estabeleceu parâmetros para fazer a medição dessa contribuição. Né? Não desmerecendo o que saiu, né? Mas uma pergunta que eu faço, por exemplo, qual o papel dos servidores da educação nesse momento no combate ao Covid? Né? Ou seja, eu acho que é aquilo que o Evandro falou, Wilson. Aquele dispositivo, aquela parte ali do parágrafo, serviria como um filtro. Mas, de qualquer forma, foi vetado. Foi vetado e agora vai o Congresso. Justamente, porque não estabeleceu um parâmetro para esse filtro. Quais os parâmetros para o filtro, para se filtrar? Né? E a gente tem também que quando o projeto saiu do Senado, saiu ajustadinho, mas quando veio para a Câmara, a enxurrada de proposições de inclusões de categorias, né, estabeleceu um pico de impacto altamente elevado. Então, se imaginava, por exemplo, estou colocando em números exemplares, se imaginava o impacto de 1 milhão, esse 1 milhão passou para 100 milhões. Porque a gente tem uma categoria que realmente é a maior de servidores públicos do país, é da educação. Então, se eu só coloco ela sozinha, o impacto é lá em cima. E aí, alardeou a gestão nacional, a da União. Que até eu conversei com o pessoal do sindicato e falei, isso não vai ficar barato. Paulo Guedes vai se contorcer e vai se remexer até conseguir derrubar. Dito e feito. Tanto que ele fez o quê? Veta tudo. Botou todo mundo igual a PEC 06 na vala comum. Ô, Regiane, Wilson, eu podia dar uma sugestão? Bom, vamos, acho que escrevemos um pouco os incisos. Vamos responder pergunta dos colegas, né? Bora, vamos. Muita pergunta. A gente está recebendo uma pergunta aqui que ela é reincidente. Inclusive, o Vec está me passando aqui várias vezes, né? Não responde. Falei, calma que a gente já chega lá. Mas o pessoal, às vezes, eles estão confundindo, porque parece que tem uma fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que as promoções, as progressões dos trabalhadores da segurança pública estão preservadas. Eu acho que a gente já respondeu isso no inciso primeiro. Não é bem assim. Não são todas as progressões, não são todas as promoções que estão preservadas, não. Como a gente já descreveu, já esmiuçou aqui, essa promoção, essa progressão, ela tem que ser anterior a 20 de março de 2020 e ela tem que ser uma determinação, ela tem que ser automática. Se ela depender de qualquer outra coisa, não vai ter progressão nem promoção. É isso que a gente tem que fazer. Essa outra coisa é tempo. De novo, o exemplo de São Paulo, eu tenho um critério de meritocracia, que são títulos que a gente apresenta,
ter tempo em determinado categoria, cargo que a gente fala aqui. Então, se o tempo não está contando, eu não tenho mais, eu só vou manter um dos critérios. Ela não vai existir. Talvez algumas carreiras seja automática, sei lá, aí tem uma imposição legal anterior, aonde passar determinado período, o cara vai ao cargo, né, automaticamente. Mas os que têm como critério para evolução, ela necessita do critério tempo, ela veda. De novo, são outras categorias que devem ter essa especificidade. Por isso geralmente a categoria mais contemplada nesse sentido que Bolsonaro quis dizer são os militares, né? Porque as polícias militares ela tem seus planos automáticos de acordo com o seu tempo. O cara começa com soldado, passa para cá, até sargento, no máximo, subtenente. Né? Tem algumas polícias que conseguiram unificar a carreira do oficialato para o de praças. Mas, mesmo assim, tem que galgar o tempo. Então, isso é uma previsão legal prevista anteriormente à demanda. Então, acho que ele tem que contemplar isso daí, para acalentar a bancada militar lá da Câmara Federal. Mais uma vez. Eu tenho a impressão que o Guedes enrolou o presidente de novo, mas... Também estou achando. Porque qualquer progressão que depender, como o Evandro bem colocou, qualquer progressão que depender da análise do tempo de serviço e, por exemplo, de títulos, a parte que trata do tempo de serviço está vetado aqui, está vetado pelo inciso 9º do artigo 8º. Então, assim, me parece que é uma fala muito genérica e aquilo que a gente bem pontuou, que vai atender basicamente quem? Os militares. Os militares. Eu também tenho outro instrumento aqui, que é a promoção horizontal. É a mudança de letra que a gente chama, sai da letra A, B, C, e vai caminhando. Esse tipo de promoção horizontal, ela é pura e exclusivamente tempo. 3 anos, a 1.090 dias, lá, alguma coisa assim, né? E de efetivo exercício. Não vai brincar, está afetada, ela foi atingida, como eu falei, no coração. Foi no coração, exatamente. E outra pergunta que está recorrente aqui, que o pessoal está perguntando, é com relação a concurso público. A gente ainda não chegou, a gente sabe, a gente já superou essa etapa aqui do inciso 5º, que fica proibido a realização de concurso público. Tá, mas e aqueles concursos que estão vigentes, né? Aqueles que foram homologados já. O que acontece? A gente vai adiantar um pouquinho aqui até para responder, porque o pessoal está respondendo aqui, perguntando várias vezes, né? Então, o outro veto que o presidente impôs foi a questão do parágrafo 1º do artigo 10º, né? Aqui estabelecia a questão da suspensão, né, dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados para os estados, Distrito Federal e municípios. Isso foi vetado. Por quê? Porque entendeu-se que a União estaria ferindo a autonomia dos entes federados, tá? Sim. Mas o caput do artigo 10º permanece, né? O caput ali ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, na data da publicação do decreto legislativo, número 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Tá? Isso vai caber muita discussão, porque se foi vetado o parágrafo 1º, então caberá a cada um dos entes federados estabelecer isso no seu âmbito, né, seja nos estados, no Distrito Federal ou no município. Né? Não poderia a União vir aqui estabelecer essa suspensão para todos os entes federados. E o pessoal está perguntando muito isso aqui. Eu recebi um questionamento aqui, o seguinte: boa noite, aqui em minha cidade não temos uma guarda municipal, porém a lei já existe. Eu quero entender que já existe a lei de criação da guarda, né? E foi feito já o primeiro concurso. Inclusive, já saiu o resultado final agora, dia 20 de maio. Tenho dúvidas sobre o andamento do concurso. Ele seguirá normalmente, né? Com base no artigo 10º aqui, não. Né? Esse prazo fica suspenso e vai ter alteração nesse cronograma. Mas isso vai depender do município, vai depender de cada município. Só que tem um diferencial nesse caso aí, Jane. Isso daí, essa suspensão não é até 31 de dezembro de 2021. Durante a vigência do estado de calamidade decretado pela União. Uhum. Exatamente. Tem que dar 1 mês, 2 meses depois daqui, talvez ocorra, né?
Os prazos são alterados. Tem que olhar se o município, a que fase se conta, como a região disse no começo, cada caso é um caso, né? O companheiro, não sei quem foi que fez a pergunta, colocou que está na fase final. A gente entende que se a prefeitura já fez a convocação dos servidores para tomarem posse do cargo, acho que não há prejuízo. Agora, se não fez a convocação ainda, eu entendo que vai ficar congelado por esse tempo, né, sem prejuízo de se terminar o prazo de chamamento, mas que ele vai ter que esperar um pouco mais para poder tomar posse. Isso se não foi já convocado para tomar posse do seu cargo. Ô, Regiane, só para complementar lá que nós estamos falando lá do final da decretação de estado de emergência, o parágrafo 2º, mesmo artigo 10º, fala que os prazos suspensos voltam a correr a partir do término de calamidade pública. Isso, perfeito. É o que a gente está dizendo. Está congelado ali. Vou pedir para você explicar, gente. Diferenciar o que é suspensão e interrupção. É isso que o pessoal não consegue entender. Nesse caso aqui, a gente tem que deixar bem claro. Isso que eu quero esclarecer. É diferente. Eles simplesmente vetaram o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele ia trazer o seguinte: a suspensão prevista no caput desse artigo abrange todos os concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais da administração direta ou indireta já homologados. Porque a AGU entendeu que estava ferindo a autonomia dos entes federados. A partir do momento que foi vetado isso, gente, abre a possibilidade de não se alterar nada no município, no estado, no Distrito Federal. A União não pode interferir dessa forma nos entes federados. Por isso que a AGU recomendou o veto. Então, ao meu entender, nesse município especificamente, se o prefeito não se utilizar disso para, né, a gente sabe que alguns prefeitos se utilizam da legislação para aquilo que melhor lhe convém. Sim. Se ele não se utilizar disso, isso não vai alterar em nada o concurso lá nesse município. Não vai alterar. Por quê? Tanto é que a AGU já alertou. Não pode, vai interferir a autonomia dos municípios. Agora, se ele se aproveitar nesse sentido, aí é uma outra questão. Aí sim, os prazos vão ficar suspensos. Aquele concurso que foi homologado e tinha validade para 2 anos, isso vai ser postergado. Nós estamos falando do princípio da autonomia da administração pública, né? E o governo, a União não pode interferir de pronto de qualquer forma dentro das administrações estaduais e municipais. Vale lembrar que todo esse projeto aqui, gente, tem uma discussão muito grande sobre vício de iniciativa. Inclusive, tem muitas pessoas aqui que estão nos questionando: poxa, o prejuízo que a lei nos trouxe, nós já sabemos, e agora, o que a Finaguardas vai fazer? Meus amigos, o que eu digo para vocês, a resposta é a seguinte: primeiro, nós temos que aguardar a análise dos vetos pelo Congresso Nacional. Vocês não concordam comigo? Temos que aguardar a análise dos vetos. Saber quando vai ser pautada, os vetos, isso vai ter um longo caminho ainda, né? Isso ficando muito na mão do presidente do Congresso Nacional. Tem que ver o andar da carruagem no Congresso, essas discussões, esses enfrentamentos do governo Bolsonaro com o parlamento ruim, né? Vai criando dificuldades, vai deixando para depois a discussão disso daí, apesar que tem um prazo também, né, Regiane? Análise do veto. Então, aí depois dessa análise dos vetos, é óbvio que vão surgir aí algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Isso a gente já está estudando nesse sentido. Outras entidades que representam os servidores públicos a nível federal, né, as confederações, as centrais sindicais aí, já estão trabalhando nisso, porque há sim, né, uma possibilidade aqui de questionar o vício de iniciativa, que não poderia ter sido feito desta forma, né, nem por uma lei complementar. É uma discussão nesse sentido. Por óbvio que nós vamos procurar aí um caminho jurídico, havendo o caso necessário, e com certeza vai ser necessário. Acho que a gente teve um problema aí com o Wilson. Voltou, Wilson? Voltou, Wilson. Ele desconectou ali. Voltou, tá aqui. Retornei.
O próximo passo que a gente estamos recomendando, né, Regiane? Todos os sindicatos, né, que fazem parte da federação, ou não, né, tem que ingressar nessas ações que serão propostas, as ADIs, né, ADINs, na condição de amicus curia, né? Porque as confederações é que podem entrar, diversas confederações irão fazê-lo, porque é inconstitucional, é uma aberração, essa legislação afeta muitos critérios da Constituição, e a gente tem que fortalecer essa luta, que vai ser uma briga ferrenha. Justamente, porque essa lei ela está procurando um bode expiatório para pagar a conta do estrago que está sendo feito pelos gestores públicos. Né? Eles estão gastando horrores, estão fazendo aí a bel prazer da vontade deles e estão querendo que alguém pague a conta. E estão jogando para o colo do servidor. Né? Eu digo que a granada está nem no bolso, está no colo do servidor. Né? E a gente passar a ser penalizado por um ano e meio de congelamento, e ainda você vê o governo de forma desorganizada, né, fornecer essa questão da gratificação emergencial para a população, né, no intuito de mitigar os efeitos do Covid-19, sendo que o efeito está sendo contrário na sociedade, ao invés de favorecer a prevenção, o isolamento social, a proteção do cidadão, está expondo ele numa situação vexatória, porque você vê nas agências bancárias as filas enormes, não se respeita distanciamento social, não se respeita isolamento, não tem nenhuma precaução. Então, são grandes vetores de contaminação do Covid, ou seja, ao invés de mitigar, está majorando a contaminação. Então, é uma ação descabida, desorganizada. E essa gratificação que está sendo paga à população está caindo nessa conta, porque não se mexe na remuneração dos deputados, não se mexe na remuneração dos senadores, não se mexe na remuneração dos gestores, governadores, prefeitos, presidente, né? Não se fala da suspensão ou interrupção dos benefícios dos mesmos, né? Tendo em vista que agora é tudo remoto, não tem porquê auxílio de transporte aéreo, auxílio moradia, essas coisas todinhas. Então, cadê a cota de sacrifício deles? Só se cobra a cota de sacrifício de quem? Dos servidores nessa hora? Né? Ou seja, a gente vai estar pagando essa gratificação à população? E sabe qual é um outro problema que a gente tem que avaliar? No caso nosso, fugindo um pouco da questão da legislação aqui, vai haver um recrudescimento das tensões sociais. E o guarda municipal, o guarda civil metropolitano, ele está na frente. Aqui em São Paulo, eu vi um vídeo dos colegas nossos, a região da leste, tendo vaiados, as viaturas passando, fazendo fechamento de comércio. Os comerciantes indignados, óbvio, né? Desesperados, né? Porque tem que pagar as contas. E as viaturas da guarda sendo vaiadas, o pessoal xingando, e a polícia militar vindo atrás, bem escondidinha lá, esperando dar a cara, né? Os guardas também têm que entender, têm que tomar cuidado. Os guardas municipais não podem ficar como vilão da história, né? E as outras instituições também têm dever. Até a colega falou se alguém falou que não reconhece a gente como polícia, aquela coisa toda, acho que é o momento de a gente pegar e começar a agir com cautela e deixar polícias de verdade, as polícias militares, fazerem a parte dela. Porque fica com um papel de bonzinho para a população, os guardas municipais como os grandes vilões. Pessoal, voltando aqui um pouquinho, a gente está percebendo ali que tem o pessoal fazendo perguntas. O pessoal está falando assim, nossa, nós estamos falando como se o veto não fosse derrubado. Existe a possibilidade de derrubar o veto? Claro que existe a possibilidade sim. Agora, isso vai caber aí, a própria categoria, nós precisamos agora pressionar os deputados novamente, né? Nós estamos ficando craque nisso. Nós temos que pressionar os deputados, pressionar os senadores, porque agora esses vetos vão ser analisados por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. O que é? É a Câmara, os deputados e o Senado que vão se reunir para analisar esses vetos. É possível fazer isso? É possível que sejam derrubados esses vetos, mas isso vai depender do apoio dos deputados, dos senadores. Temos que lembrar que os governadores, os prefeitos, não têm interesse em esse veto, não. Não tem muito interesse. Não, justamente, ele já...
Eles já externaram as suas posições com relação favoráveis ao veto. Favorável ao veto. E o governo Bolsonaro já está se aproximando do Centrão. O Centrão são diversos partidos que compõem um número muito grande. Eu não me lembro direito de cabeça, mas chega quase a 200 deputados. Os partidos Centrão, 150, acho que deve ser, compõem. É um número expressivo de votos. Não, e sem contar que Bolsonaro já se reuniu com o Alcolumbre e com o Maia sobre a pauta da Lei 173. Então, já está havendo consenso ali, fortalecido pela pressão dos governadores e prefeitos para que seja mantido. Então, assim, a luta é muito árdua. Sim, muito árdua. E é tudo agora, a disputa agora é no telefone, no WhatsApp. É diferente quando a gente estava em Brasília, a gente fazia o corpo a corpo. Hoje não dá para fazer o corpo a corpo. Cara, o parlamentar, ele se sente mais constrangido quando você cobra ele olho no olho. Então, ele fica intimado. Ele fica preocupado quando ele vai sair do plenário da Câmara dos Deputados e dá de cara com um monte de representantes dos sindicatos, das federações, esperando ele, cobrando. Agora, a briga agora é por telefone. É muito indiferente. Perde o calor da emoção. E a chance de a gente... Eu quero voltar aqui para a legislação, porque a gente tem mais duas situações muito importantes, que às vezes nós, até, os servidores, eles têm o costume de não se preocupar tanto com questões que estão a longo prazo, né? Só que esta lei aqui, ela também trouxe uma questão muito importante para os RPPS, para os regimes próprios de previdência social dos servidores. Duas situações gravíssimas. Né? Uma delas é a questão da possibilidade, né? Na realidade, está dizendo aqui, ó, no artigo 9º, fala, ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento, e é retroativo ainda, com vencimento entre 1º de março a 31 de dezembro desse ano, de 2020. O que na prática isso quer dizer? A maioria dos municípios, a maioria deles, tem parcelamento de dívidas com os seus regimes de previdência social, os seus RPPS. E isso daqui está suspendendo o pagamento desses parcelamentos. Sim. Isso, na realidade, é dinheiro a menos no nosso fundo de previdência. E isso traz um problema sério, porque o que acontece? A maioria dos RPPS, eles têm um problema de questão de déficit atuarial, né? E aí, o que acontece? A maioria das pessoas não sabe o que é isso. O que é isso? Veja só, o déficit atuarial é aquele dinheiro que falta, como se você pegasse todos os servidores que estão vinculados a esse RPPS e aposentasse todos esses servidores com base numa tábua, num número que é o IBGE que traz, que é aquela expectativa de vida. Eu pego aquela expectativa de vida, aplico a todos esses servidores. Para eu aposentar todos esses servidores, eu preciso de um valor X para aposentar ele. Aí eu vou verificar o que eu arrecado e o fundo que eu tenho, a reserva financeira que eu tenho, é suficiente para pagar? Não, não é. Opa, déficit atuarial. Déficit atuarial. E esse déficit, ele tem que ser sanado, e a maioria dos RPPS tem esse déficit. E o município tem uma dívida com os seus RPPS. E esse parcelamento, que no nosso caso aqui de Curitiba, nós temos um parcelamento que está sendo arrastado. E esse parcelamento, praticamente, ele é impagável. A gente sabe, o valor, eles vão jogando, empurrando isso com a barriga. E essa lei trouxe a suspensão do pagamento dessas parcelas. Isso vai prejudicar a nossa previdência. Isso tem vários motivos, né? Um deles é a terceirização do serviço público, né? Porque o terceirizado, ele não contribui para o RPPS, ele contribui para o RGPS, o INSS. Aí não tem quem banca, né? Que paga as contribuições para fazer o equilíbrio autorial. E tem mais relevante, né, gente? Porque aqui ele também traz o seguinte, a possibilidade... Aqui foi vetado, né? O último veto que ele aplicou foi que havia uma previsão que essas parcelas não pagas seriam jogadas como últimas parcelas, lá na frente, quando os municípios vão voltar a pagar, mas joga essas parcelas lá para frente.
mas a própria emenda constitucional, a 103 de 2019, que foi aprovada no ano passado, né, a PEC 06, ela proíbe isso. Então, ela fala que os parcelamentos eles não podem ser superiores a 60 meses. Então, por isso que foi vetado, tá? Não foi porque, é legal, o presidente é legal, não. É porque há uma vedação mesmo, tá? Então, é por isso que foi vetado. Mas, no parágrafo 2º, traz uma situação muito mais grave. Ela possibilita que o prefeito encaminhe um projeto de lei para a Câmara e suspenda, inclusive, o recolhimento das contribuições patronais, que é a obrigação do município fazer o repasse. Gente, isso vai causar um problema muito grande nos nossos fundos de previdência, porque além do déficit atuarial, a gente vai começar a ter a déficit fiscal, déficit financeiro. Sim. Quer dizer que aquilo que a gente arrecadar no mês não vai dar para pagar a folha de pagamento. A gente vai ter que começar a pegar dinheiro do fundo. Então, é uma moratória incentivada. Isso é uma grande preocupação, que a gente vai vir para o período de vacas magras aí, que a gente pode, muitas guardas municipais vão ter problema de parcelamento de salário, 13º, né? Isso vai ocorrer, infelizmente, e vai agravar a questão, como a Regiane falou, do RPPS, que vai ter aposentado e vai ficar sem dinheiro. Vai ser outra conta que vamos pagar mais à frente. E isso aí, como eu disse, é a moratória incentivada pela União, né? Ou seja, já diz logo, não precisa pagar a patronal as dívidas que estão abertas, né? Só volta a pagar quando acabar o estado de calamidade. E a outra, que é a escandalosa, é que permite que uma simples lei ordinária do município estabeleça a suspensão do pagamento da conta atual. Então, você duas dívidas suspensas aí, né? Uma que é atual, que é a contribuição que ele faz todo mês, e a outra que é a dívida que eles utilizaram do recurso previdenciário para utilizar para outros fins. Né? Pegou aqui, para fazer aqui. E aí colocou parcelas a se perder de vistas, né? De 300, 400 parcelas, né? E quando passa cada gestor, renova, refaz um novo empréstimo sobre aquele valor pendente e vai se empurrando, como o Regina disse, pela barriga, né? E aí, quem paga a conta? Servidores. Aí quem está se vendo plano de se aposentar vai ter problemas mais à frente, porque vai ter esse déficit atuarial, porque não estão pensando no futuro dos nossos servidores. Quer que a gente pague agora e depois pense como vai ficar a gente no futuro. Morrer trabalhando, feito escravo. São duas granadas, né, Wilson? Não é uma só, não. Aí já passou para bomba programada, viu? Não é nem granada mais. E eu vou mais além, né? Porque a PEC 06 também aprovada, ela trouxe uma regra para os RPPS, porque tem muito aposentado achando que isso não afeta eles, mas afeta. Por quê? Porque a partir de agora, da emenda 103, o déficit do fundo, né, o déficit do RPPS, ele pode ser sanado através de uma contribuição extraordinária em cima dos inativos. Então, até aposentado corre risco de pagar essa conta. Então, realmente foi uma granada que eles colocaram no nosso bolso, mas não foi só apenas para os ativos, tá? Isso vai afetar a nossa previdência e isso vai afetar também os inativos da carreira. Futuramente, pode esperar. José Evandro, aí, acho que de Pernambuco, tá bravo com você aí, que você tá dando duas lapadas de uma vez só, viu isso? Antecipando mais uma tragédia anunciada. A gente está fazendo aqui o reflexo do que a lei está trazendo para a gente, né? Para nos prepararmos, porque isso aqui serve de orientação para que nós traçamos planos de lutas para evitar que esse estrago chegue ao servidor. Então é importante que toda a categoria esteja atenta e orientada a respeito disso, sabendo quais são os reflexos que essa lei está trazendo aos servidores, para que a gente possa traçar o nosso combate contra essa injustiça que está sendo cometida. Porque servidor desinformado é uma vítima fatal. E depois não adianta culpar sindicato, federação e lideranças pelo o desastre da União nesse momento. Nós estamos fazendo essa parte, estamos lutando, estamos brigando, estamos estudando, estamos nos debruçando com a legislação, estamos discutindo saídas, né? Agora é importante que toda a categoria também sente discuta e tire um pouco do seu precioso tempo para estudar também sobre essa legislação, ouvir as lideranças, comentar também. Eu acho que muita gente tem uma contribuição importante a ser feita. É importante que o pessoal saia do seu banquinho e venha também para a luta, porque isso aqui é o futuro nosso, né? Ou seja,
Graças a Deus, a minha guarda hoje aqui em Pernambuco, ela é uma das mais menos atingidas, porque tem um plano próprio automático. E até dizendo assim que eu sou tipo mãe de Ná, porque a gente sempre conversava com as outras guardas de Pernambuco, mostrando o nosso plano como era e como era importante ter um plano automático. E hoje, as guardas estão pagando o pato. Por quê? Elas dependem de uma comissão de avaliação para poder fazer a promoção e progressão, que hoje está barrado. Se tivesse pensado, mesmo sendo difícil, mais árduo, mas buscando uma tabela de progressão automática, que é de progressão automática, não estariam tendo tanto prejuízo como agora. E isso é importante a gente fazer a discussão aqui, trazer. É chato? Pode ser chato. É incômodo? Pode ser incômodo. É duro? Pode ser duro. Mas é a verdade e precisa ser contribuída a todo mundo. Né? Eu não quero, como dizem meus amigos aqui em Pernambuco, eu não sou interessado em simpatias, eu não quero que me amem, eu não quero que me levem às alturas, né? Mas que pelo menos ouça o que eu digo. Eu vou dizer a verdade, não vou mentir a ninguém. Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. E tem que se aprender a ver com isso. Tem que ser mesmo, Wilson. Mas vamos responder uma última pergunta, só para a gente finalizar aqui. O Carlos Vieira está perguntando, GCM de São Paulo, a promoção com relação ao tempo base 2019 entra nessa nova legislação? Carlos, o que a gente comentou aqui, o texto do inciso 9º do artigo 8º fala em tempo de serviço. Então, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos que aumentem a despesa. Então, a partir do momento que ele fala tempo de serviço... Giane, eu acho que ele é de São Paulo aqui, acho que a dúvida dele deve ser o seguinte, ele deve estar na regra da progressão nossa aqui. Deve estar faltando algum período de completar o tempo para progredir para algum dos cargos. Vai ficar suspenso. Se estiver faltando um mês, 2 meses, vai ficar suspenso até 1º de janeiro de 2022, que aí volta a contar o prazo, né? E, infelizmente, é o que vai acontecer aqui. Pois é, infelizmente. Não é uma notícia boa, não é isso que a gente queria, e tem muita gente, às vezes, que tem uma interpretação contrária e tal, mas a lei está clara, está aqui, está dizendo, a gente está fazendo tudo com base na lei aqui, uma análise bem técnica e bem fria da lei. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a participação de todos os guardas que encaminharam perguntas. Se por acaso ficou alguma pergunta aí sem responder, a gente pode encaminhar a resposta posteriormente, não tem problema. Eu não sei, veio uma última pergunta aqui. Sou do quadro efetivo de motorista da GMP, em Palmas, Tocantins, há 17 anos. Estava afastado para tratamento de saúde e agora estou tendo dificuldades para ser reintegrado ao quadro de motorista. Não, essa lei complementar pode impedir a minha reintegração? Reintegração? Não. Reintegração não é o caso. Não. Até porque... a gente tem que verificar que decisão judicial, isso aqui não pode... Não, ela tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Tem que analisar o caso dele em tela, em particular, né? É uma situação, mas pensando em reintegração é decisão judicial, não pode... Não é atingida na lei. A legislação, em momento nenhum, ela impede, não fala de reintegração, né? Né? Não. Esperamos ter contemplado, mas qualquer dúvida, pode encaminhar essa pergunta para o site da FenaGuardas, que é contato@fenaguardas.org.br. Quem tiver algum outro questionamento aí também pode encaminhar, na medida do possível, ou a gente encaminha para o seu sindicato, que quando trata de legislação específica, é o melhor para responder, e quem está mais por dentro das legislações de cada município é o seu sindicato, então a gente encaminha para o pessoal e o pessoal vai responder. Mas, na medida do possível, a gente ajuda, a gente assessora nesse sentido. Muito obrigado pela participação de todos. Eu sei, obrigado, pessoal. Eu sei que foi assim, meio que, né, de supetão, foi meio improvisado. Sim. A gente teve que fazer esse debate, essa live aqui hoje, justamente para esclarecer essas dúvidas que vieram já na sanção, né, na apresentação aí do projeto. Já vieram muitas dúvidas e muita informação desencontrada aí nas redes sociais, pessoal muito mal informado. Isso. E a gente pretende, né, gente, desculpa, Wilson, caso tenha alguma novidade com relação a isso, o veto, a gente também faz uma outra live
para uma análise política da eventual derrubada ou não do veto. A gente vamos deixando o pessoal atualizado. Uhum. Bem, eu quero agradecer aqui a todas e todos pelo espaço dado. Espero que tenha dado contento da nosso entendimento aqui, né? Pouco, mas acho que foi que a gente conseguiu apurar. Em nome de todas as guardas municipais de Pernambuco, né? Como sou representante do Moviguardas aqui, quero externar nossa moção de repúdio à União pela sanção desse projeto de lei que é altamente danoso ao servidor público, né? Mostrar nossa indignação e informar a todos aqui, junto com a Federação Nossa Luta, pelo menos, se não derrubar essa lei que ela é injusta aos servidores, pelo menos vamos lutar para derrubar esses vetos, a fim de dar pelo menos um acalento, um respiro, um suspiro para a nossa categoria. E por isso que eu peço que sejamos unidade nesse momento, sem vaidades, mas sim unidos, né? Não precisa gostar um do outro, mas se respeitem e saibam que a nossa busca é pelo melhor da Guarda Municipal. E nesse momento, ou a gente derruba a lei, ou a gente derruba o veto. Então, a nossa luta é essa, e a gente pede que todos se agreguem nessa luta, tá certo? Para a gente poder ter resultado. Exatamente. Juntos somos fortes, separados somos utopia. Exatamente. Evandro, alguma consideração final? Não, estou me puxando a orelha aqui, que a próxima live jurídica nossa, né, vai tratar a PEC 534 versus a PEC 275. Boa, né? Bom discurso. Exatamente. Viu? A gente ainda não tem uma data, mas a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais da Finaguardas. Maiores informações, acessem o site da Finaguardas, está sendo diariamente alimentado, diariamente atualizado, e nós vamos estar aí promovendo essa live jurídica, como o Evandro bem falou. O tema vai ser a PEC 534 de 2003, né, a diferença da PEC 534 de 2003 para a PEC 275 de 2016. Muita gente também tem muitas dúvidas, rola muito papo aí nas redes sociais referente a isso, e a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas por aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e até um próximo encontro aí. Beijo no coração.